seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Eu, Dona de Mim. Aqui eu mostro que ser dona de si é ter cada vez mais conhecimento das possibilidades para que assim você tenha a verdadeira liberdade de escolha. E hoje eu quero trazer um assunto muito legal, assim, para desmistificar também até alguns preconceitos, que a gente vai falar sobre Pilates. Hoje, o nome do nosso episódio é Por que o Pilates funciona tão bem como forma de exercício em todas as idades, inclusive na gestação. E eu não trouxe nada mais, nada menos do que uma pessoa muito especial, né? Essa profissional incrível que eu confio super e mando meus pacientes para ela, inclusive meu pai, minha mãe, eu mesma. Luíse, seja muito bem-vinda para a gente conversar. Obrigada. Eu já queria marcar isso fazia um tempo. Estava te namorando, eu namoro a Luíse para tentar um horário, que é um perrengue conseguir horário com ela. E também porque eu queria muito trazer ela para conversar. Então, Lu, me conta um pouquinho como é que é para ti falar sobre isso, como é que é a tua história com Pilates. Vamos mudar um pouquinho aqui nosso pensamento sobre isso. Me conta, como é que é a tua história com Pilates? Primeiramente, obrigada, né? É uma admiração que eu tenho por ti como pessoa e profissional. E agradeço imensamente essa confiança, tanto familiar como dos teus pacientes, que é um momento único, a gestação é um momento único, né? Mas o Pilates entrou na minha vida, eu me formei em fisioterapia e eu tive uma crise de ansiedade. Olha! E através dessa crise de ansiedade eu precisava achar uma atividade em que eu respirasse. Eu preciso respirar e entender a minha mente e o meu corpo. Eu não queria tomar uma medicação. Eu queria, eu por mim, minha cabeça tem que comandar o meu corpo. E foi aí que eu descobri. Eu fiz o curso e aí eu me apaixonei. Tanto que hoje, há 14 anos, sou instrutora de Pilates. Era isso que eu ia falar agora. Eu vou explicar um pouquinho, então. A Lu, ela é fisioterapeuta, instrutora de Pilates há 14 anos, tem especialização em Pilates clínico, neopilates, Pilates acrobático, Pilates funcional, Pilates para gestante, que ela é quem eu mando todas as minhas gravidinhas, também prevenção de diástase e pós-parto. Lu, então, a ideia hoje é trazer e falar o Pilates como um todo, tá? Porque, na verdade, assim, a minha história com Pilates, ela começou no pós-gestação, né? Eu, na verdade, tentei fazer Pilates um pouco antes, eu sou muito agitada, né? Tô sempre a mil, então isso dificulta um pouquinho a questão de a gente ter aquela calmaria ali no Pilates, que é um exercício mais, né, que ajuda também até no autoconhecimento e tudo mais. E eu comecei com muita dor no pós-operatório, eu tive uma gestação que eu não ganhei muito peso, não chegou a 12 quilos, foi 11 quilos, perdi muito rápido, mas meu bebê era muito grande, então eu tinha dor nas costas, tu lembra disso, né, Lu? Meu filho tem 10 anos, mas gente, assim, eu lembro muito como foi aquele começo, com ele muito pesado, e todo o tempo que estava com ele, eu dava muito colo, estava sempre com ele grudada, porque eu sempre já trabalhei bastante. Então, na verdade, eu queria, quando estava com ele, ficar grudadinha, né? E aí eu comecei assim, e foi um longo trabalho, né? E para mim era um desafio, porque era uma coisa que eu tinha que me acalmar, que eu tinha que respirar. E eu ia só pela massagem, porque a massagem desta mulher, no final, gente, não existe nada no mundo. E eu dizia, né, Lu? Eu brinco, se não ganha ali no exercício, ganha no relaxamento. Exatamente, né? E eu pensava, Lu, ai meu Deus, eu só vim pela massagem, hoje eu só vim pela massagem. E foi um longo período, depois acabou que eu não tinha mais tempo, me enjoei um pouquinho, enfim. Mas para mim, Lu, foi um divisor de águas por autoconhecimento também, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que entender, que o Pilates, na verdade, ele é um exercício integrado, né? Ele tem um foco na força, na concentração, na postura. E essa consciência corporal que a gente adquire com Pilates, ele te ajuda para todos os outros exercícios. Isso é uma coisa que eu acho que para mim foi fundamental, assim. E claro, não tem impacto nas articulações. Então isso faz toda a diferença, né, Lu? Me diz assim, os benefícios assim a curto e a longo prazo do Pilates para todos os alunos, assim. Exatamente. A curto prazo, a consciência corporal, ela é incrível, porque como a gente integra as musculaturas, tu precisa pensar no movimento que tu está fazendo. Se tu não pensa, tu te perde, tu não sabe contar, tanto que eles dizem, meu Deus, é tanta coisa que eu preciso respirar, contar, fazer o exercício, contrair o abdômen. Eu digo, exatamente. É difícil? Mas tu vai aprendendo a essa consciência. E, na verdade, a consciência, ela faz com que tu faça qualquer atividade física, né? Ela integra todas as musculaturas do corpo, então tu vai ter também que aprender a respirar. Esse respirar
acaba que tu acaba relaxando também. Então tu precisa desse tempo para ti. O Pilates ele tenta, cabeça, sempre foi, mente e corpo. Tu saber o que tu está fazendo, e é uma das coisas que a gente busca bastante. Vamos supor, estou passando um exercício, que músculo tu está sentindo? Esse é o principal. É certo o que tu está fazendo? Tu tem que entender o que tu está fazendo. E tu só vai entender parando para pensar, né? E isso é muito importante na musculação, nossa, porque aí o profissional te passa um exercício, mesmo que tu fique com o treinador. Tá, mas tá pegando, meu treinador sempre fala muito isso, tá sentindo? E às vezes eu digo, não, para, eu tô me concentrando ainda, eu nem sei o que eu tô sentindo. Ele, não, para aí, tu tem que estar sentindo tal coisa. Exatamente. E ele sempre fala que as alunas dele, os alunos dele que já fizeram Pilates, têm outro tipo de desenvolvimento, outro tipo de ganho e que se machucam muito menos. Exatamente. Né? Isso a um longo prazo. Aham. Pessoas que fazem Pilates há muito mais tempo, a tendência é diminuir as lesões, não vamos dizer não ter. Sim. Assim como as dores crônicas, elas diminuem. Alguns casos podem cessar, mas ele é muito bom, né? Vou vender. Ele é muito bom. E a musculação eu acho legal também, porque às vezes a pessoa chega, o aluno, o paciente chega pra gente, não gosto de musculação. Acontece muito, Bastante. Por isso eu faço Pilates. O Pilates, ele consegue a definição muscular, consegue tudo isso. Mas quanto mais a gente consegue, eu digo que nenhuma atividade substitui a outra. Tu consegue agregar uma à outra, né? Então, às vezes, elas começam a entender o corpo no Pilates e elas passam a gostar de musculação porque realmente o efeito da musculação, através da consciência que adquiriu, é muito melhor. E isso é muito legal, porque agora eu comecei a fazer musculação, eu tô gostando, tô fazendo. Que legal. Quanto mais coisas tu conseguir fazer, melhor, né? Melhor ainda. O que eu noto, assim, eu parei de fazer Pilates, até estava contando para ela, quando eu convidei ela pra gente gravar, eu tô há meses tentando um horário com ela, e realmente as nossas agendas é complicado, mas eu não desisto, eu já consegui horário pro meu pai. Minha mãe é mais difícil, né? Minha mãe eu tô meio que empurrando. Meu pai adora, é fã da Luíse, nossa. E a minha mãe eu tô conseguindo ainda, mas eu não tava conseguindo. E eu falei, nossa, Lu, a gente precisa... Por que eu preciso, cada vez mais eu tenho sentido essa necessidade? Porque assim, o Pilates pra mim, Lu, é muito um reforço do core mesmo, né? Isso tu já sente a curto prazo. O core, porque eu lembro da Lu até hoje, ela dizendo, não, contrai o abdômen o tempo todo, né? E não sei o que, contrai o abdômen. E a gente fica assim, meu Deus, o que eu faço primeiro? Quer ver isso, uma aprendizado. O abdômen contraído, ele consegue proteger a tua lombar. Né? Então, a proteger essa postura, e um abdômen contraído mantém a postura mais adequada. Que é exatamente essa minha situação que eu falei, daí eu tenho uma hérnia de disco que surgiu no pós-gestacional, porque meu filho tinha 4 quilos, mesmo eu ganhando pouco peso, eu tinha, né, o abdômen muito para frente, fez essa tração na coluna, e eu fiquei com essa questão aí. Então eu sinto uma necessidade, desde que eu comecei a treinar pesado, eu melhorei muito as minhas dores, eu não tenho mais dores, mas eu não tô fazendo mais abdominal, assim, que eu deveria, que o meu treinador, né, enfim, isso é um outro assunto. Daí, eu não tenho paciência, tá, vou confessar, pra ficar lá fazendo abdominal e tal, eu sei que tem que fazer, mas eu pensei, não, vou voltar pro Pilates, porque eu tô sentindo essa necessidade de fortalecer o abdômen, né, então, e aí qualquer exercício que tu vai fazer, tudo precisa do abdômen. Eu lembro da Lu sempre me dizendo, contrai o abdômen e tal, e aí um dia eu me lembro dela me dizer, não, assim, ao infinito e além contrair. Exatamente. Não é agora, tu tem que sempre pensar que tu tem que estar contraindo. E é incrível como tem os profs que marcam a gente com algumas coisas, né? E a Lu me marcou com 2 coisas, assim, porque lá no Pilates tem uns movimentos meio malucos que a gente fica pendurado, né? E daí... a gente sempre diz, com intenções, tá? Não é só se pendurar por diversão. Mas pra gente é pendurar, tá? Pra exatamente. gente é pendurar e tal. E daí Lu, eu não vou conseguir fazer isso. Ela, não, vai sim, eu acredito em ti, eu confio em ti. Eu lembro que eu queria combinar contigo antes de fazer um evento, ou antes de uma prova, uma coisa, eu não vou te ligar, né? Porque se tu confia em mim assim, eu preciso de alguém que me apoie mesmo, né? Que fica uma relação muito estreita, né? A salinha de Pilates é pequena, então assim, por mais que seja um espaço grande, fica junto com a gente, é que nem o treinador, que nem o personal, né? É confiança, né? É confiança. Sim, a gente atende até 4 alunos, mais ou menos, no estúdio, 5 no máximo, mas como eu tô com uma colega, por isso a gente acaba atendendo mais, até para poder dar mais atenção. Sim. Apesar de ser em grupo, a aula é individualizada, então cada um tem suas necessidades. Tanto que na mesma turma nós temos alunas de 15 anos
e alunos de 80. Então, cada um no seu tempo. Eu ia perguntar isso para ti. Como que é o perfil do teu aluno? Porque assim, a gente acha que tem aquela ideia de que Pilates é para idoso, porque é mais alongamento e tal. Conta para mim, qual é o perfil dos teus alunos? Quem que tu mais atende? Me conta um pouquinho como é que é o teu dia a dia. O perfil dos meus alunos é isso. É de 15 anos a 80 anos. E como eu comentei antes contigo, é por amor ou pela dor. Geralmente os mais jovens vão por gostarem mesmo da atividade em si, vão descobrindo, né? Vão descobrindo os grupos musculares, vão descobrindo o corpo, vão descobrindo quão fortes eles podem ser. O idoso, ele chega primeiramente pela dor, mas ele vai amando, porque acaba se tornando um exercício físico pro resto da vida, né? Um exercício que tu tem que estar atento o tempo todo. Ele vai evitar lesões, evita quedas, porque a gente trabalha muito coordenação, muito equilíbrio. Então, ele acaba se tornando uma terapia também, de certa forma, né? A qualidade de vida, o bem-estar, o se sentir mais firme, mais com a autoestima melhor, né? E a autonomia para o Total. idoso muda muito, né? Total. Mas isso é uma coisa que não é só o idoso, e uma coisa que eu acho que eu tenho falado muito aqui no meu episódio que eu falei sobre musculação, sobre treino, que eu gravei com o meu treinador, a gente falou, não tem hora para começar a fazer atividade física, a gente sabe que, né, lá para frente, isso é para lembrar que tu pode ter 50, 60, enfim, sempre é a hora de tu buscar. O meu pai, eu comecei a fazer ele fazer pilates, ele tinha acho que uns 65, assim, que eu consegui fazer. Ele não morava aqui, e aí eu enchi o saco, não, tem que fazer. E aí ele, nossa, mas eu vivia tão melhor quando ele parava, né? Eu falei, mas por que parou? Ai, porque não tenho tempo. Não, não tem essa. Não tem negociação, né? Como eu falei no episódio lá de treino, de força e tal. E o Pilates, ele tem essa questão da força também bem importante. Lu, eu quero te perguntar sobre como é que é o teu trabalho com as gestantes. Sim. Quero que tu me conte. Tu tens uma bebê linda, né? De 1 aninho e... 1 ano e 5. Olha, 1 ano e 5 meses. 1 aninho e pouquinho. É. E aí quase morri infartada, porque daí ela tava grávida. Como é que eu fazia com minhas grávidas? Porque uma hora ela ia parar de atender Sim, e tal, mas deu tudo certo. Todas entenderam. É isso aí, deu tudo certo. Me conta como é que é esse teu trabalho com as gestantes, né? E como é que foi pra ti ser instrutora, ter, né, toda uma função muscular e todo um trabalho pra ti mesma, assim. Como é que foi essa passagem depois pela gestação? Me conta um pouquinho. Sim, primeiro, já dava aula há muito tempo de Pilates, há uns 7 anos, mas eu sentia necessidade em fazer uma especialização para gestantes. Porque estar gestando é estar em frequente mudança fisiológica, né? Então, a tua postura vai mudar, o teu peso vai mudar, tudo vai mudar. Então, eu não poderia dar uma aula normal, uma aula, né, que seria só para fins de fortalecimento e tudo mais, sabendo que existe essa mudança. Então, foi um divisor de águas. E tu enxerga a gestante, meu Deus do céu, eu já enxergava como um ser iluminado. E gestar ainda, aí é completamente diferente. Uma coisa é tu enxergar a gestante, outra coisa é tu enxergar a mãe gestante. É bem diferente. Tu sente, tu não só, é alguma coisa, alguém te falando, e outra coisa é tu sentir as sensações e os desconfortos também. Posso falar como instrutora, não tive nenhum desconforto. Né? Não tive dor de ciático, não tive nada, absolutamente nada, dor de lombar, nada. Desconfortos do peso? Sim, automaticamente ele, né, um peso na pelve, um peso nas articulações, inevitável. Inevitável. Né? Tu Então, ganhaste muito peso, Lu? 14 quilos. Bastante, mas... Bastante, mas 10 já reforço. foram... Exatamente. Tu tinha reforço para isso. E 10 foram... 11 quilos foi muito rápido, que eu acredito que foi do próprio peso da gestação. Os outros 3, que foram os mais difíceis, perder. Consegui, graças a Deus. Comigo foi a mesma coisa. Eu perdi 10 quilos em uma semana. Até eu me surpreendi. Era muito edema, né? Inchaço que fica. Mas pra ti deve ter sido... Eu sempre falo, quando eu vou conversar com as minhas gestantes, é muito mais fácil eu poder ajudar e cuidar de uma pessoa que tá passando por momentos, ou vivendo e sentindo, algo que eu já passei. Exatamente. Né, Lu? Deve ter mudado tua ideia da vida, além de que já muda mesmo, né? Não, muda completamente. Em relação ao teu trabalho, facilitou muito, né? Até pelo fato do desconhecido. Geralmente as gestantes são o primeiro, né? Então, assim, elas têm aquela estou com medo de fazer tal coisa, estou com medo. Não, aí a gente tenta explicar por que estamos fazendo desta forma, por que tem que ser desta forma. E aí vai
vai melhorando aquela sensação do tipo, estou confiando. E isso para mim, nossa, não é só a mãe, é o bebê, é um ser iluminado, né? Então... Não, é outra coisa. E assim, na gestação, o que o Pilates faz, né? Não é só uma melhora das dores lombares, né, Lu? A gente tem outros ganhos, a gente principalmente faz um reforço do assoalho pélvico. O assoalho pélvico, explicando de um jeito mais fácil, é toda uma musculatura que sustenta os nossos órgãos, né, para que a gente não tenha um afrouxamento ali da bexiga, né? E como o bebê, ele é um peso que a gente tem que entender que não é o bebê que às vezes ali tem 300 gramas, 500 gramas, 1 quilo, lá no final que ele vai ganhar os seus 3 quilos, né, e vai ficar grandão. Tem a placenta, tem o líquido, tem toda uma congestão vascular, porque a gente tem um aumento de influxo de sangue para toda essa região pélvica, né? Então a gente tem um ganho de gordura um pouco também, para quem realmente ganha mais, assim, peso. Então tem que ter todo um cuidado e entender que isso vai gerar uma sobrecarga, né? Com certeza. Então o Pilates, ele faz esse reforço ali. A gente sabe também que diminui inchaço, melhora a circulação. É um exercício completo, né, Lu? É verdade. O que tu mais sentiu, assim, do Pilates? Eu acabei não fazendo na minha gestação, porque eu fiquei com medo, era 10 anos atrás, né? Foi há 10 anos atrás, então para mim foi diferente. Eu tive um trabalho de parto prematuro também, é uma outra história. Como é que foi para ti? O que tu mais sentiu de benefício, assim, que tu acha que foi do Pilates? Não só por tu já ter tanto reforço de ser prof e tal. Me conta um pouco. A questão, principalmente reforço postural, né? A gente trabalha isso, mas conforme vai aumentando os seios, a barriga, a gente tem que fortalecer de uma maneira diferente essa musculatura superior, né? Acaba muito elevação pélvica. Eu brinco que se tu não agachou a vida toda fazendo essa atividade física, na gestação é necessária. É ele que vai segurar toda essa lombar, né? Que está em processo de desenvolvimento. Então, cria um Szinho na coluna. Né? Então a gente tem que fortalecer isso e é de uma maneira diferente. A gente tem que ir acompanhando esse movimento. E a mobilidade, com certeza a mobilidade, ela dá um alívio imenso no quadril, em toda essa parte onde acaba sobrecarregando o peso. É uma sensação maravilhosa. Eu brinco que a mobilidade é a melhor sensação. Trabalhar a mobilidade durante a gestação é uma das melhores sensações, principalmente quando vai chegando o final da gestação ali, né? E na verdade isso é um preparo para o parto, né? Sim. Tu sabe que assim, eu não sou uma médica que drena tantas pacientes que querem parto normal, né? Mas eu tenho paciente que me procura e eu faço parto e tá tudo certo. E eu sempre digo, olha, Pilates é indispensável na minha avaliação para qualquer gestante. O portfólio desta moça vai para todas as minhas pacientes. E se a paciente quer fazer, não quer fazer, é uma escolha muito individual, mas não vai ser por falta de, né, orientação minha, estímulo. E aí o Pilates já começou, o Pilates se nutre, nossa, para mim é fundamental na gestação, dentre outras coisas, mas esses 2 pontos é fundamental. E mesmo que ela não queira parto normal, eu tenho um monte de paciente que não quer, que diz pra mim, não, eu não nasci para isso, eu não quero, eu não me imagino nessa situação, por mais que a gente converse, eu desmistifique, explique, ela não quer. Ok, vai para Pilates igual. Assim, eu até vou contar a minha história. Eu me preparei para um parto normal, porque eu queria muito parto normal. A experiência também, né, Lu? Toda a experiência, toda a mobilidade que eu estava ganhando, toda aquela consciência. Porém, a minha menina é mais teimosa que eu, e ela virou. Né? Então ela sentou e eu não queria nenhuma intervenção em que alguém tivesse que virar a bebê, não, isso para mim era, ela vai decidir, e acabei com a cesárea, né? E tá tudo certo, foi maravilhoso, mas existem exercícios para a gente ajudar um pouquinho mais nesse encaixe, ajudar um pouquinho mais durante o trabalho de parto. Tem mulheres que preferem o parto normal, natural, de certa forma. Mas o fato de tu saber a respiração, o momento de contrair, o momento de relaxar na hora do parto, tu pelo menos não chegar tão leiga lá, né? Entendendo o teu corpo, é completamente diferente. Tu sabe que eu tenho tudo já pronto, né, para fazer uma gravação de episódio com uma fisioterapeuta pélvica, enfim. Indico bastante também. Porque para mim a fisiopélvica eu também indico muitas vezes, mesmo que elas queiram cesárea, né, porque é fundamental, é fundamental essa combinação do Pilates com a fisiopélvica, né? Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A fisiopélvica é mais específica ainda e pode ser também para aquela mulher que já quer a sua cesárea, porque assim, a gente não sabe, né? Eu tenho algumas histórias nesses 16 anos de formada, que a paciente não queria parto e me chegou com a criança saindo. Né? Exato. É raro, mas acontece.
Então, eu acho importante que a pessoa pelo menos tenha uma noção, né, de como é que é a sua pelve, como é que é essa dor ali na vagina, como que aquilo também, ela tem que se comportar em relação a isso. Então, é um momento que é uma coisa que eu também já falei para as pacientes, eu falo muito, e aí eu gravei no meu episódio sobre a fé, sobre a conexão espiritual. Tu estás gestando, tu é uma casa para um ser vivo. Como é que você não vai parar para pensar nisso, né? E eu acho que o Pilates também ajuda nessa consciência toda. Exatamente. Eu acabo indicando a fisiopélvica também quando às vezes ela chega para mim e diz assim, Lu, eu não sei se eu tô contraindo no lugar certo, eu não sei se é exatamente isso. E aí eu gosto de ter essa troca com a fisiopélvica exatamente para ela entender, porque a gente sabe que no Pilates vai acabar agregando totalmente, né? Então é necessário e é bem isso. Tu é a casa. Tu é a casa do maior milagre da tua vida. Como tu não vai te cuidar, né? Não existe essa opção. E sabe, Lu, que hoje é muito difícil, o Pilates, ele pode entrar eu acho que nessa minha busca de mostrar para essa gestante, que é um momento que nós mulheres hoje, já há muitos anos, a gente não tem mais esse papel apenas de, né, ficar em casa, cuidar dos filhos e gerir essa situação doméstica, né? Nós somos totalmente do mundo, a gente é empresária, a gente é um mix, né, de várias posições aí na sociedade. E no momento da gestação é um momento que a gente precisa parar um pouco, sair disso e olhar para dentro, para o teu feminino, para essa tua energia. Eu sempre digo, a energia da criação é o maior milagre, né? Total. Da vida, é tu poder estar gerando outra vida, é um ser crescendo dentro de ti. Eu falo que foi o momento da minha vida mais próximo de Deus, foi esse. Tu olhar aquele serzinho se desenvolvendo e tu não entender, e a ciência mostrando aquele nenezinho que a gente, meu Deus, minúsculo, e conseguir enxergar tudo, assim, eu digo, né, a gente alimentando aquele ser, porque é a gente que nutre, é a gente que faz tudo e continua depois que sai. Exatamente. E Lu, vem dizer que eu gosto que elas enxerguem o quão abençoadas elas são por poder ter saúde e ter conseguido engravidar. Eu que trabalho hoje muito com mulheres que não conseguem, que têm tantos problemas, casais, né? Muitos homens também que têm problemas e não conseguem ter um bebê. Então, ela precisa parar, sair desse lugar da loucura do dia a dia, das cobranças do trabalho, das 1001 atividades e entender que ela precisa parar para gestar. Gestar é calmo, é leve, é tranquilo. E eu acredito que o Pilates associado, né, às outras práticas que ela pode ter, só vai ajudar ela a ter cada vez mais consciência do que está acontecendo ali. Sim. Porque às vezes parece que elas não se dão conta que elas estão gerando uma vida. E se tu não tá, eu comento isso, às vezes elas chegam muito atarefadas, enfim, a vida está acontecendo igual, só que gestando, né? Então chega um momento que elas chegam lá, ai meu Deus do céu, eu tô muito cansada de estar, então agora vamos parar, vamos respirar, porque agora é o teu momento com o teu nenê. E é muito doido, às vezes o neném tá enlouquecido lá dentro e daqui a pouco elas começam a respirar, oxigenar, a circulação vai aumentando, o bebê vai acalmando, né? Então tudo vai acontecendo ali de certa forma, é muito legal mesmo, assim. Lu, tu sabe que eu tô amando poder conversar contigo sobre isso depois de você já ter também passado pela experiência, porque é o que eu te falei, a gente consegue cuidar, ajudar, orientar muito melhor, né, depois que tu vive a experiência, né? Então, para mim, depois que eu fui mãe e tudo muda, claro, um divisor de águas na vida da gente, mas pra gente cuidar do nosso paciente, né, que tá vivendo, é algo muito especial, Lu. Eu queria conversar contigo assim, eu queria que tu deixasse uma mensagem assim, bem desse tempo todo que tu tá trabalhando com isso, né? Qual é a mensagem sobre a importância dessa atividade física, né? Para a melhora da saúde geral, por que as pessoas devem fazer Pilates, né? E deixar uma mensagenzinha para as gestantes também, que elas entendam que isso tem que ser uma prioridade, né? Também. Fala para nós, assim, de uma forma geral e depois para as gestantes, assim, um recadinho. Eu acredito que nesse momento que a vida da gente é muito louca, a gente tem que parar e prestar atenção no nosso corpo, na gente, na nossa cabeça. Hoje a gente sabe que uma das principais doenças é depressão, ansiedade. E ele traz essa calma, essa tranquilidade e essa consciência que a gente precisa. Então, para todas as pessoas mais jovens, eu tenho alunos bem jovens que vieram através da crise de ansiedade também, os mais jovens.
E desde as dores, né, diminuir essas frequências de lesões, diminuir as dores articulares, que é uma das coisas que a gente para, né? O corpo, na hora da saúde, a gente para. E é tão melhor a gente poder investir na saúde e diminuir a medicação, né, totalmente. A gente diz que hoje os idosos, eu brinco que eu só deixo os idosos lá tirarem férias do Pilates quando eles vão tirar férias ou cuidar dos netos. Eu acho que o objetivo é esse, quando é idoso é cuidar dos netos. E a melhora do desenvolvimento todo do corpo do jovem e diminuir, né, a promoção dessa saúde. E as gestantes, o que eu digo é que cuidem do bem maior que vocês têm durante a gestação, que são vocês mesmas. Isso aí. Tá? É o teu corpo e o teu serzinho lá. Então, cuidando de ti, tu vai estar cuidando dele, com certeza. Que show, Lu. Porque é isso, é o que eu sempre falo no consultório, né? A gente tem que ser a maior prioridade. Com certeza. Para depois você cuidar, amar e ser o melhor que tu pode ser para aqueles que você ama. Então, para você ser uma excelente mãe, tu tem que te cuidar já durante a gestação, que automaticamente tu vai estar cuidando do teu filho. No pós-parto, que é muito difícil, puerpério, 1 horinha por semana, 2 horinhas por semana. O Pilates também é o primeiro exercício que eu libero no pós-cesárea, por exemplo. Eu tenho mais pacientes cesárea. Com 60 dias que elas já estão voltando. Até para reconhecer o próprio corpo e a parte abdominal. Porque a gente perde completamente esta força, esse controle aí, a gente vai voltando aos pouquinhos. Então, o recado mais importante, então, eu acho que é isso que eu consegui aqui contigo, Lu, tô muito feliz, quero te agradecer muito por ter vindo, porque realmente a mensagem que eu queria passar ficou ainda mais incrível, porque tu viveste também essa situação, além de viver o Pilates como uma mulher antes de gestar, também gestante agora no pós, né? Que é mais ou menos tudo que eu vivi também, e não é só o que eu gosto muito de trazer no meu podcast e na minha vivência diária de consultório, situações reais, né? Não é só o que eu estudo, não é só o que está no livro, é o que eu também senti na pele, é o que eu sei das minhas pacientes, que eu conto para outras pacientes. Então, essa mensagem aqui hoje sobre pensar sobre o Pilates sem preconceito, e se tu tem dúvidas, nunca fez, só vai lá e faz. Exatamente. Que tu vai ver. Eu vou terminar esse episódio, então, agradecendo muito a tua presença, a tua contribuição. Foi lindo, eu espero que você aí realmente tenha recebido essa mensagem que foi passada com a maior essência de todas, para que as pessoas realmente busquem cada vez mais se cuidarem, se amarem, viverem da melhor forma. A vida, eu tenho um slogan da minha vida que está tatuado em mim, que é: a vida é muito curta para ser pequena, então vamos viver da melhor forma todas as fases. E essa mensagem tua, com certeza, eu acho que ajudou todo mundo. Que Obrigada. bom, eu agradeço. Espero você no próximo episódio. Até mais.